Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, dando início a mais um estudo da Engrenagem da Fé. Voltando aí depois de muito tempo sem gravar, né? Estamos de volta. Hoje vamos falar sobre 2 Reis, capítulo 20, versículo 3 ao 6. Vamos ler com bastante atenção, conferir nas Escrituras. Esse estudo é especial. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos iniciar? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, diz: Ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito Ezequias. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Louvado seja Deus. Vamos iniciar? Vamos voltar? Quando a palavra fala, ah, Senhor, Ezequias estava falando com Deus. Falando com Deus. Quando ele falou com Deus, ele estava se prostrando ao Senhor. Então ele estava pedindo, ok? Ele foi pedir a Deus, porque aqui Isaías tinha ido falar para ele para preparar a sua casa, porque ele ia morrer, não ia viver. E o pedir de Ezequias é o que torna esse texto impressionante e digno de ler, reler e ler de novo. 3 vezes, 4, 5, 6. O que você puder ler, leia esse texto, porque esse texto é muito importante. Primeiro, a humildade. Aqui em primeiro lugar. Ah, Senhor, se servido de te lembrar. O que ele falou? Ele estava falando, se servido de te lembrar o que eu fiz perante ti. É o que fazem hoje? Não. Hoje eu vou buscar aquilo que eu quero. Eu vou buscar aquilo que eu desejo. Eu vou buscar aquilo que eu tenho vontade. Humildade de Ezequias. Humildade. É espetacular. Senhor, se servido de te lembrar, se serve de te lembrar que andei diante de ti em verdade. Não me leva agora. Eu tenho andado perante ti em verdade. Mas o principal está aqui. Esses são 3 passos. 1, 2, 3 passos. O primeiro
é andar em verdade. O segundo passo está aqui, ó. Coração perfeito. Coração perfeito. Terceiro passo, ó. Fiz o que era reto aos teus olhos. Retidão. Mesmo andando em verdade, com o coração perfeito e fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, ainda ele usou a palavra, se servido de te lembrar. O nome disso é ter crédito. Você tem crédito? Se batesse na sua porta hoje Isaías, falando para preparar a tua casa, porque morrerás e não viverás, você teria condições de chegar para o Senhor e falar isso? Um passo, pelo menos, andar em verdade. 2 passos, com o coração perfeito. 3 passos, andar em retidão. Como anda a tua vida? O que é servir a Deus? Servir a Deus é bater na porta e a porta se abrir. Servir a Deus é andar com o coração perfeito. É fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E andar diante de ti em verdade. Não é mentir e dizer que serve a Deus. Dizer que ama, mas odeia. O que é reto aos meus olhos? O que é fazer reto aos olhos de Deus? É fazer justiça, não covardia, não vergonha. Existe o que é reto aos olhos de Deus, existe o que é reto aos seus olhos. Porque normalmente tudo que você faz você acha que está correto. Mas aos olhos de Deus, o que está correto? O que prevalece é a tua vontade ou o querer de Deus? Será que você tem essa humildade de chegar para o Senhor e falar? Esses 3 passos viraram dilema da minha vida. Deveria ser da tua também, de todos nós. Andar em verdade, com o coração perfeito e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Porque quando Isaías saiu no meio, veio o quê? A palavra do Senhor de novo a ele dizendo: volta lá. Volta. Porque o Senhor ouviu a oração. A oração de quem tem um coração perfeito, que anda em verdade e faz o que é reto aos olhos de Deus. Você vai ouvir muito esses textos hoje. Esse texto, esse estudo é especial. Extremamente especial. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da mudança espiritual, para minha e para a tua vida. Para a gente começar a andar em verdade, com o coração perfeito e em retidão. Quem não anda, comece a andar. Quem não fazia, comece a fazer. Fazer as coisas corretamente. E agradecer pelo que tem. Não reclamar, só reclama e pede. Busca os seus desejos, porque eu tenho direito. Só busca desejos pessoais. Porque quando você
Quando Ezequias fala para o Senhor que o coração dele é perfeito e anda diante de Deus em verdade e faz o que é reto aos olhos do Senhor, esses são os 3 passos do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, o cristão de verdade, ele anda com esses 3 passos. Está pronto para colocar esses 3 passos na tua vida? Para que quando alguém chegar na tua casa falar que morrerás e não viverás, o Senhor volta e diz a Ezequias, ao Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Como está a tua oração? Para bater lá em cima e voltar com a resposta. Você tem os 3 passos? Decora isso na tua vida. Andar em verdade com o coração perfeito e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Para quando chegar a tua oração, o Senhor fala assim, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas e eis que te sararei. Aqui tem cura, aqui tem vitória e aqui tem o principal, resposta. Louvado seja Deus. Quanto tempo demorou para o Senhor aparecer na vida de Ezequias? Do versículo 3 para o versículo 5? Anos. Demorou 1 ano. Demorou 6 meses. Demorou 3 meses. Demorou 1 mês. 1 hora. Não. Se eu pudesse falar em tempo, 1 minuto. O Senhor respondeu a ele em 1 minuto. A oração dele foi extremamente rápida. Foi aqui. Essa foi a oração. Por isso que eu costumo dizer, tem pessoas que ficam 5 horas ajoelhado. Olha o que Ezequias falou. Ah, Senhor, se servir te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias. A resposta veio, volta e diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi o quê? A tua oração. E vi as tuas lágrimas. Por quê? Ele chorou, ele falou, e no final aqui, e chorou Ezequias muitíssimo. Como anda a tua vida? Tem crédito para conseguir a cura, a vitória perante o... Aqui, ó. Ó. Vitória perante o rei da Síria. E acrescentarei teus dias, quantos anos? Ó. 15 anos. Isaías deu a resposta. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Temos crédito? Qual crédito tenho? O que é servir a Deus?
O que é servir a Deus? Servir a Deus é sentar no banco 3 vezes por semana e pedir resposta daquilo que eu quero? Ou servir a Deus é fazer a vontade de Deus? O que é servir a Deus? Servir a Deus é buscar uma palavra que já está escrita. Mas quando eu vou buscar, deixa eu apagar que a gente não tem pressa. Errou, faz de novo. Eu vou buscar uma palavra para ouvir o que eu quero. Buscar a palavra é isso? Ouvir aquilo que eu quero ouvir? Ou a palavra já está escrita aqui? A palavra já está escrita, já está impressa. Basta olhar, praticar e fazer. Quer um exemplo? Ezequias. Andar em verdade, com coração perfeito, e fazer o que é reto aos olhos de Deus. 3 passos. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Eu não preciso de um violão, de uma bateria, de um sax, de um violino, de nada. Eu preciso fazer isso aqui. Olha a pergunta de Ezequias. Ezequias, Senhor, se serve de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Ah, Senhor, eu toquei um instrumento 15 anos. Ah, Senhor, eu era do balé. Ah, Senhor, eu era pastor. Ah, Senhor, eu era presbítero. Ah, Senhor, eu era. Não, não existe isso. Não existe isso. Ele não falou cargos terrenos, porque isso são invenções daqui. Ele só fala, servir de te lembrar que andar em verdade. Por quê? Andar em verdade tem uma separação aqui, ó. Diante de ti. Por quê? Porque não tem como desconectar. Ou você é de Deus ou você não é. Ou eu ando na carne ou eu ando no espírito. O coração perfeito é a mente perfeita. Mente não é de mentira, é a sua mente. Mente cristã. A mente cristã, ela ama. E fazer o que é reto aos olhos de Deus, quantos fazem? Você faz o que é reto aos olhos de Deus? Se você orasse desta forma, você acha que Deus chegaria até ti na mesma hora e te responderia? Interrogação. Aqui é modo de viver. Modo de viver. Conduta. Vida cristã. Vida cristã. Precisamos ter ou ficaremos fora. Os 3 passos de Ezequias. Precisamos ter ou não teremos resposta. Se eu não andar em verdade, não andar com o coração perfeito e não fazer o que é reto aos olhos do Senhor, eu posso orar o dia inteiro. Eu só terei resposta quando eu fazer o que Deus quer. Se eu estiver fazendo aquilo que Deus quer. Se eu estivesse no coral, dando 10%, por que ele não falou aqui? Senhor, se servido de te lembrar que
Dei 10% do meu salário. Toquei meu violino durante 5 anos. Fui auxiliar disso, auxiliar daquilo. Fui do coral, fui da banda, toquei bateria. Isso não adianta nada. Eu sou porteiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou... Senhor, eu preciso andar em verdade. Isso é o que Deus quer para mim e para a tua vida. E ter um coração perfeito, mentalidade cristã. E fazer o que é reto aos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Aqui está o segredo. Aqui está a receita. Aqui está a receita para morar no céu. Louvado seja Deus. Você não precisa dar 10% do que você ganha. Você não precisa dar 20% do que você ganha. Você não precisa tocar um instrumento. Você não precisa fazer nada disso. Você precisa andar em verdade diante de Deus. Ter o coração perfeito, com a mentalidade cristã. E fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Isso que é importante. Aqui é a receita. Pega essa receita e segue. Que o seu destino será o céu. Vamos lá continuar. Aqui, Ezequias, uma simples oração. E o texto número 2 fala que ele virou o rosto para a parede. Devia estar doente numa cama? Não sei. O texto não fala. Ele virou o rosto pela parede e orou ao Senhor falando: Ah, Senhor, cuidado com as tradições. Você fica pegado nas tradições e esquece a direção. É apegado nas tradições, esquece de Deus. O mais importante é se apegar a Deus do que se apegar às tradições. Cuidado. Muito cuidado. O que te leva a ter uma resposta de Deus não é o instrumento que tu toca, a roupa que tu veste, o que tu faz num prédio que tu frequenta. O que te faz ter resposta de Deus é isso aqui, ó. Os 3 passos: verdade, coração e retidão. VCR. Verdade, coração e retidão. Em tudo. Você conquista a tua cura, vitória e resposta de Deus. Você entrega 3 passos e tem 3 passos de respostas. Você terá cura, vitória e respostas de Deus imediatas. Não é amanhã não. Daqui a 10 dias vem ao teu encontro, daqui a 5 dias vem ao teu encontro. É na hora. Basta andar corretamente. Primeiro, segundo, terceiro. Verdade, coração e retidão. Eu ando em verdade, eu tenho a cura. Eu ando com o coração perfeito, eu tenho vitória. Eu ando em retidão, eu tenho resposta. Louvado seja Deus. Aqui está o segredo. Lembra no começo do vídeo que eu falei que esse vídeo era especial? Vamos apagar tudo e fazer tudo de novo. Primeiro, segundo, terceiro. Eu ando em verdade, com um coração perfeito,
e ando em retidão. Eu tenho. Louvado seja Deus. Eu tenho cura. Eu tenho vitória. E eu tenho resposta. Eu ando em verdade, eu tenho uma cura. Eu ando com o coração perfeito, eu tenho vitória. Eu ando em retidão, eu tenho resposta. Louvado seja Deus. Poderia até inverter aqui, né? O V com o V. Eu ando em verdade, tenho vitória. Ando com o coração perfeito, tenho uma cura. Começa com C, começa com C. Eu ando em retidão, eu tenho resposta. Eu ando em verdade, tenho vitória. Tanto faz. Eu ando em retidão, eu tenho uma cura. Eu ando em verdade, eu tenho resposta. Você pode inverter tudo aí que tudo dá certo. Começou certo, termina certo. Começou errado, termina errado. Tudo que começa errado, termina errado. Se eu volto nas minhas amizades antigas que me levaram pro buraco, eu vou voltar pro buraco. As amizades antigas só vai te levar pro caminho antigo. Só vai te levar pro caminho da perdição. Perdição e morte. A vida é feita de escolhas. Deixar de ouvir o Deus para ouvir os amigos é uma troca da vida pela morte. Só Deus pode te dar vida, porque Ele é a videira. Louvado seja Deus. Vamos à referência. Segundo Reis, né? Agora vamos à referência. No 12. Pois tu, Senhor, abençoarás os justos, circundá-lo-ás a tua benevolência como de um escudo. O Senhor abençoará quem? O justo. Vamos voltar aqui. Senhor, andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos de Deus. Retidão é justiça. Se servido de te lembrar. Andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Salmo 5:12. O Senhor abençoará os justos. Os justos é aqueles que andam em retidão. E quem não anda em retidão? Gênesis 5:9. Justo, reto. E essas são as gerações de Noé. Gênesis 6:9. Noé era varão justo e reto. Noé andava com Deus. Tem como andar na injustiça e andar com Deus? Justo e reto. Senhor, se servir de te lembrar que andei diante de ti com o coração perfeito, andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto. Reto, reto.
reto, reto aqui em Gênesis, reto aqui segundo Reis 23. Retidão e justo. Andar diante de Deus em verdade é andar diante de Deus em justiça. Verdade, justiça. Coração perfeito. Conexão. Engrenagens da fé. Uma coisa liga a outra. Uma se conecta a outra. Uma se conecta a outra. Não tem como fugir disso. Aqui, Noé foi escolhido por Deus. Só foi escolhido por Deus porque era justo e reto. João era justo e reto. Noé andava com Deus. Ezequias andava com quem? Com Deus. Porque ele praticava retidão. O coração dele era perfeito. O coração não é esse que bate a mente. Mentalidade cristã. Nascer de novo, a nova criatura. E andava diante de Deus em verdade. Diante de ti. Aqui, ó. Ah, Senhor. Senhor. Eu andava diante de ti em verdade. Não é diante dos homens. É diante de Deus. Andar diante dos homens em verdade, com um terno, com a saia, com o cabelo grande, com a barba feita é uma coisa. Andar diante de Deus é outra. Andar diante de Deus é outra coisa. Ele pediu para o Senhor: estou andando diante de ti em verdade. E a resposta veio. Noé andava justamente e corretamente. E o Senhor o escolheu. Porque o Senhor abençoa ao justo. Ao injusto não. Referências. Mateus 1,9 diz. 1,19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente, quando Maria estava grávida de Jesus. Ele não conseguia entender que tinha vindo de Deus. Aí, para não infamar, falar mal dela, ele queria se afastar, fugir e deixá-la secretamente, sem ninguém saber. Mas o anjo de Deus foi lá e falou com ele em sonho: receba Maria, pois o que gera nela vem de Deus, vem do Espírito Santo. Porque Noé, José era justo. Do justo veio Jesus. Jesus veio de José. José era justo. E Maria também era justa. Você vê, né? Engrenagem. Justo. Filipenses 4,8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Vamos ler de novo? Nós não temos pressa. Nós lemos as escrituras linha por linha. Filipenses 4,8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro eu devo procurar. Tudo que é honesto eu tenho que fazer. Tudo que é justo eu tenho que fazer. Tudo que é puro eu tenho que me meter. Tudo que é amável eu faço. Tudo que é de boa fama. O que é que o povo vai falar? Se há alguma virtude dessa, se há algum louvor, se dessas coisas eu louvo a Deus por ter acontecido, se essas coisas eu sinto Deus, eu faço. Tudo que é de boa fama. Se eu for fazer algo que vão falar de mim, não é de boa fama, é de má.
Vamos de novo? Aqui nós não temos tempo. Leia esse texto, ouça esse vídeo, vai mudar a sua vida. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. Eu preciso pensar e praticar tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de virtude, e se há algum louvor. Eu tenho que agradecer a Deus por aquilo, porque eu sei que vem de Deus, então eu vou oferecer a Deus um louvor. Pensar nisso. Vamos voltar nesse texto mais vezes. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Eu tenho que permanecer. Permanecer. Não posso recuar. A palavra fala: e se ele recuar? Não posso. A mão do Senhor não tem prazer nele. Eu preciso permanecer justo. A justiça é no dia que você nasce para Deus e até o fim. Nascer para Deus, mentalidade cristã. Nascer de novo, entender a palavra, entender o querer de Deus na minha vida, entender o querer de Deus na tua vida. Isso é nascer de novo. Malaquias 3:18 diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença vai ser quando essa pessoa, vamos limpar aqui, fazer coisas de não boa fama, fazer coisas que não é amável, fazer coisas que não é puro, fazer coisas que não é justo, fazer coisas que não é verdadeiro, fazer coisas que não é honesto. Aí você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Porque o que serve a Deus vai procurar só as coisas que é verdadeiras, amável, justa, honesta, de boa fama. Aquele que não serve a Deus vai ser tudo o oposto daqui. Verdade, ele vai procurar que é mentira. Amável, não amável. Justo, injusto. Honesto, desonesto. Boa fama, má fama. Mais explicado do que isso, impossível. Filipenses 4:8 de novo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. Isso aqui se chama mentalidade cristã. Eu nasci de novo. Colossenses 3. Nascer de novo, a nova criatura que pensa nas coisas que vêm de cima, que vêm do alto. Vamos de novo? Vamos de novo. Vamos de novo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. Lembra do nosso texto base? 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Senhor, se servido te lembrar que andei diante de ti em verdade, diante de ti, diante de Deus, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Lembre-se, andei
diante de ti. A palavra fala isso. Diante de ti, em verdade. Andei diante de ti em verdade. Fiz o que era reto ao quê? Aos seus olhos. Fazer o que é reto aos olhos de Deus. Andar diante de Deus em verdade. Aqui é o segredo. Aqui é o segredo da resposta. Aqui é o segredo da tua resposta. Se você precisa de uma resposta de Deus, aqui está a receita de bolo. Aqui está a receita. Não procura a resposta com seus amigos, antigos, novos. Procura de Deus. Só se seu amigo lê as Escrituras, ele tem alguma coisa para te oferecer. Porque ele só vai te mostrar a verdade. Se seu amigo é uma pessoa que é empenhado nas Escrituras, ele vai te mostrar a verdade. Ele não vai te enganar. Ele vai te mostrar o que Deus quer para a tua vida, não aquilo que falaram para você fazer. Cuidado. Aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque você precisa ir atrás de tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Ah, mas esse aqui vai falar de mim, esse 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 vai falar de mim, porque você procurou coisa que não era de boa fama. Temos que ter crédito. Temos que ter crédito. Se não tiver crédito, não adianta nada. Que Deus estamos servindo? O que é servir a Deus? O que é servir a Deus? É ser crente, mas não piso no meu pé? Em janeiro, eu estou na praia fazendo tudo que não devo. Em fevereiro, estou no carnaval. Em março, eu fraudo o imposto de renda. Em junho, estou na festa junina. E o problema é o pisca-pisca no final do ano. Ah, meu irmão, se eu colocar um pisca-pisca em casa, Deus não se agrada. Deus não se agrada disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, que você não faz. Que você faz, no caso. O problema do pisca-pisca, a única coisa que vai causar na tua casa o pisca-pisca é aumentar a tua energia. Aumentar a sua conta de energia. Não vai te fazer mal nenhum. Eu não estou falando para você ter pisca-pisca, tá? Lembre-se disso. Eu não estou falando para você ter pisca-pisca. O que eu estou falando é que arruma a tua vida. Não fica colocando a culpa no pisca-pisca, não. Deus vai te levar por causa do pisca-pisca. O problema teu é as coisas erradas que faz. As coisas erradas que é o problema. Frauda a receita. Mentindo. Bebe. A vez de ser cristão na praia, é um mundano na praia. Na festa junina, não precisa nem falar. E o problema tá aqui, ó. O pisca-pisca. Não adianta, irmão. Você pode tomar 800 mil santas ceias. Se você não andar diante de Deus em verdade, você está perdendo seu tempo. Louvado seja Deus, porque o caminho de Deus é diferente daquilo que você imagina. Procure o que é o verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável e o que é de boa fama. Se eu fizer isso e vão falar mal de mim, eu estou errado. A palavra não pode me contender, a palavra tem que me ensinar. Se a palavra me repreender, eu estou no caminho errado. E a palavra fala para mim ser irrepreensível. Irrepreensível. A palavra não pode me colocar contra a parede. Se a palavra me colocar contra a parede, eu estou errado. Se essa palavra, tudo isso que eu estou te ensinando, que eu estou te explicando, te colocar contra a parede, é porque você está no caminho errado.
Se esse vídeo você chegar no meio do caminho, parar e não quiser ver mais, é porque você está no caminho errado. Porque eu não ganho nada, eu não te cobro nada, eu não te peço nada, eu só faço, é de graça. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Eu não ganho nada para fazer isso aqui. Então, eu não tenho o porquê de falar coisas para te agradar. Porque eu não ganho nada. Agora, às vezes, o local que você frequenta vai falar coisas que você te agrada. Deus é contigo, eu sou o teu Deus, eu estou na tua vida, eu te amo, o que está embaixo eu vou colocar em cima. Pegue aquelas pedras que jogam contra você e faça a sua casa. Se você não andar aqui, se você não fazer isso aqui, ter um coração perfeito, andar em verdade e fazer o que é reto aos olhos do Senhor, de nada adianta. Ainda ter humildade para pedir ainda. Ah, Senhor, se servir de te lembrar. Porque se não servir, ele não vai lembrar dessas coisas. Porque a sua vida está no memorial de crônicas. Lá vai estar tudo o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Isso não muda. Nascer de novo muda o homem. Vamos adiantar aqui onde eu estava. Outra referência. 1 Pedro 4,18 diz: E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? As pessoas não falam que Deus é um pecador? Olha o que 1 Pedro fala 4,18. E se o justo apenas se salva, o ímpio e o pecador serão salvos quando nascer de novo. Aí ele já não é mais ímpio, já não é mais pecador. Ele já se torna um justo, porque ele vai ter a mentalidade cristã, vai ter nascer de novo, a nova criatura, porque a mentalidade de Deus vai habitar em nele. A mentalidade de Deus habitando nele é uma nova pessoa. Ele vai ver o erro está aqui, ele vai por aqui. Se o erro vem para cá, ele vai para cá. Se o erro está na direita, ele vem para a esquerda. Se o erro está na esquerda, ele vem para a direita. Se o erro está na esquerda e na direita, ele vai pelo meio. Ele foge das coisas erradas. Ele foge de tudo aquilo que não provém de Deus. Ele foge de tudo aquilo que vai atrapalhar a sua vida. Ele foge de tudo aquilo que, como 2 Reis 23 fala, justo aos teus olhos, reto aos teus olhos. Tudo aquilo que for reto aos olhos do Senhor, ele faz. Tudo aquilo que não for reto aos olhos do Senhor, ele não faz. 1 João 4,18 diz: Sabeis que ele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João, 1 Pedro 4, 18. Se sabeis que ele é justo, quem é justo? Deus é justo. Sabeis que todo aquele que pratica o quê? A justiça é nascido dele. Lembra que eu falei ainda agora? Nascer de novo. O ímpio nasce de novo. O pecador nasce de novo para ser justo. Nascer de novo. A nova criatura. Novo entendimento. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso é o que Deus faz. Se você está procurando fazer o que é justo, continue fazendo.
Agora, se você procurou um caminho da injustiça, continue na justiça. Ou nasça de novo, para não estar. Aquele que é justo, suje-se, mas aquele que é santo se santifica. Vamos ler de novo? Injusto com justo. Injustiça com justiça. Sujo com santo. Suje-se, santificado. Interligação. O texto são interligados. Apocalipse 22:11. Não tem como fugir disso. Eu poderia estar falando coisas boas, mas estou falando de limpeza espiritual. Eu estou falando de limpeza espiritual. Estou falando de novo nascimento. Novo nascimento. Nova criatura. Para pensar. O que está errado? O que está errado é que você não nasceu de novo. Porque aquele que nasce novo tem atitudes diferentes. Aquele que nasce de novo tem Deus dentro dele. Porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora, eu não estou preocupado com o horário. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, faz mais de 3 meses que eu não gravo, eu falei para mim mesmo, tomara que dê 1 hora, 2, 3, eu não estou nem aí. Quem quiser assistir, seja bem-vindo. Quem não quiser, não tem problema não. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou mostrando para você o que você precisa fazer para ter os 3 passos de Ezequias: verdade, coração perfeito e retidão. Para você conseguir e para mim conseguir vitória, resposta e agora eu esqueci, vamos voltar lá, não tem problema não. Se a gente esquece, a gente volta. Achei. Esqueci, mas a gente volta, não tem problema. Esse estudo é nada programado. Tem tudo na nossa cabeça. E cura. Verdade, coração perfeito e retidão. Eu consigo vitória, cura e respostas da parte de Deus. V com V, C com C, R com R. Verdade, eu consigo vitória. Coração perfeito, eu consigo cura. Retidão é ser reto, eu consigo respostas de Deus. Louvado seja Deus. Não esquece disso. Escreve no caderno, anota, lê todo dia. Eu preciso andar em verdade para conseguir vitória. Eu preciso ter o coração perfeito para conseguir a cura. Eu preciso andar em retidão para ter resposta de Deus. Porque Deus não fala a pecadores. Não esquece disso. VCR, VCR. Vitória, verdade e vitória. Coração e cura. Retidão e resposta. Esse vídeo é especial. Ele é especial. Vamos lá? Salmo 15, versículo 1 e até o 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a
justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Sabe o que é isso? Vamos lá. Coração, sem pressa, não tem pressa não. Se errou, faz de novo. Falar segundo o coração é teu coração perfeito. Anda em sinceridade é o quê? Verdade. Pratica a justiça é o quê? É o reto. V-C-R. Aquele que não difama com sua língua, não fala mal da vida dos outros, nem faz mal ao seu próximo. As pessoas têm mania de fazer mal ao seu próximo. Se você não ama aquele que está próximo de você, imagina aquele que está longe. Imagina a Deus que você não viu. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele que cujos olhos o repróbito é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure, com dano seu, não muda. O que é isso? Eu prometo, eu assino embaixo que vou fazer isso aqui. Eu mudei, a minha vida está diferente. Ou eu vou vender algo, mesmo que eu saia no prejuízo, eu não vou mudar. Porque eu não dei minha palavra. A palavra de um homem e de uma mulher de Deus tem que valer mais do que dinheiro. E aquele que não empresta dinheiro com usura, dinheiro a juros, nem recebe suborno compra inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Porque ele está firmado na rocha. Aquele que não aceita suborno, aquele que não mente perante o juiz terreno. Rocha. Porque ele é firmado na rocha. Ele não recebe suborno contra o inocente, não empresta dinheiro a juros, honra, teme ao Senhor, jura, promete que vai fazer algo, mesmo que seja no prejuízo dele, ele não muda, ele pratica justiça e retidão, não difama com a sua língua, não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita alguma afronta contra o seu próximo, que é aquele que vê uma pessoa sofrendo, o outro fazendo injustiça e acata. Não, ele não aguenta, ele não aceita, ele anda em sinceridade. Ele pratica a justiça, ele fala verdadeiramente segundo o seu coração. Esse habitará no tabernáculo. Vamos de novo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí o Senhor fala: aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala segundo o coração de Deus, segundo o seu coração, aquele que não difama com sua língua, não fala mal da vida dos outros, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo, aquele a cujos olhos o repróbito é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aqueles cujos olhos o reprobo é desprezado, aqueles que te olham com desdém, aquele que mesmo que jure e perca, ele não muda, porque ele mantém a palavra dele, aquele que não empresta seu dinheiro com juros, com usura, nem recebe suborno contra o inocente, recebe dinheiro para condenar o inocente. Esse, quem faz isso, nunca será abalado, porque ele está firmado aonde? Na rocha. Salmo 24.4 fala: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma a
a vaidade, nem jura enganosamente. Esse é o justo. Provérbio 21:8 que diz: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso. Nada dá certo. Por quê? Porque ele é perverso. A vida dele é perversa. Mas a obra do quê? A obra do puro é reta, porque ele anda em retidão e justiça. Isso é palavra, gente. Isso é escritura. Isso aqui não é brincadeira. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para te agradar. Não estou aqui para falar coisas para te agradar. Eu estou aqui para falar o que a palavra diz. Aquele que entra no céu são quem? Os limpos de mão e puro de coração. Aquele que anda em verdade, com coração perfeito e faz o que é reto aos olhos do Senhor. Lembra? Quem anda em verdade consegue vitória, quem anda com coração puro consegue cura, quem anda em retidão tem respostas de Deus. Aqui é a vida de Ezequias. Muitos vão reclamar que esse vídeo é muito grande. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com aqueles que querem aprender o que Deus quer para a vida de cada um. Porque olha o que Tiago 1:8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre é coração dividido. Uma hora faz as coisas de Deus, outra hora faz as coisas do diabo. É inconstante em todos os seus caminhos. Tudo que faz dá errado. Por que dá errado? Porque o coração é dividido. Não serve a Deus de verdade. É aquilo que fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Os lábios dão glória a Deus, mas o coração está longe. 1 Coríntios 6, 10-11 diz: não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, é o que alguns têm sido: devassos, idólatras, adúlteros, afeminados, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. É o que alguns têm sido. Mais a vez sido lavados. Aqui é a chance. Aqui é a chance. Mais a vez santificado é a chance. Mais a vez sido justificados em nome do Senhor Jesus é a chance. E pelo Espírito de Deus, aqui é a chance. Você pode ser tudo isso que está aqui em cima. Vou até apagar aqui. Você pode ser tudo isso que está aqui em cima: devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores. Mas você precisa nascer de novo, ser lavado por Deus, ser santificado por Deus, ser justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Aqui é a tua chance de mudança, aqui é a tua chance de renovação.
É a tua chance de renovação para ser uma nova criatura. Colossenses 3. Colossenses 3. Nascer de novo, buscar de novo a nova criatura. Para largar essa vida aqui, para largar tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo largar para ter direito, para herdar o reino de Deus, porque tudo que está aqui não herdarão, não. Hoje é o dia da mudança, por isso que esse vídeo vai ser longo, tomara que fique mais longo ainda. Já estamos com talvez 1h10, 1h15, eu nem sei. Não estou preocupado com o horário. Eu estou preocupado com quem vai assistir. Não pare, não veja 1 minuto, não veja 2. Se você não conseguir ver 1 minuto, 2, 3, 4, veja outro dia. Se você não conseguir ver esse vídeo porque ele te coloca contra a parede, é porque você está no caminho errado. A palavra chegou até você. Basta você aceitá-la como ela é. Só que você quer ouvir aquilo que você quer. Mas com a palavra que vem de Deus, de graça, sem ganhar nada. Às vezes você ouve coisas para acalmar teu coração, ouvir coisas para te fazer feliz, mas não vem de Deus. Porque não tem como estar no caminho errado, igual esse citado, e dizer que você vai para o céu, que você não vai. Não, aqui, não herdarão o reino de Deus. Aqui é a palavra da verdade. Só que você tem a chance. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, santificado, justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Nascer de novo. Essa é a sua chance de nascer de novo. Essa é a sua chance de mudança. Essa é a sua chance de buscar o Senhor de verdade. Esquecer, porque você fica 4 dias da semana sentado no banco e você vai para o céu. Isso aí não existe. Muda hoje. Não estou falando para você parar de ir onde você frequenta, não. Eu estou falando para você seguir o Evangelho verdadeiro. Parar de ouvir aquilo que você quer. Parar de ouvir aquilo que você gosta. Você gosta de ouvir aquilo e você continua. Não, eu gosto. O caminho verdadeiro não é aquele que mostra aquilo que você gosta. É que mostra aquilo que você precisa. Então, cuidado. 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 Porque se você está nesse caminho aqui e está ouvindo, eu sou contigo, eu estou na tua vida, eu sou o teu Deus, o que está embaixo eu vou colocar em cima, pega as pedras que joga contra ti e faz a tua casa. Ou entre outras, tem um monte. Você está no caminho errado e quem está pregando errado. Ele não está pregando salvação para ti. Ele está te guiando. É um cego guiando outro cego. É um cego guiando outro cego que vai a lugares que não herdarão o reino de Deus. Cuidado. 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 Mais referência. 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus desse século quem é? É o inimigo, cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandece a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do Evangelho. Por isso que em Salmo fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? Luz do Evangelho, da glória de Deus. A palavra é a tua guia.
A palavra é a tua direção. Não deixa que o Deus desse século, o diabo, segue seu entendimento, porque tem muitos cegos de entendimento. Cegos de entendimento, que só quer ouvir o que quer, acha que está certo mesmo fazendo o errado. Cuidado. Vamos em 2 Timóteo. 1 Timóteo 1,5 diz: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Fé não fingida. Coração puro significa coração perfeito. Fé não fingida significa já estudamos isso. Verdade. Uma boa consciência. O que é a boa consciência? Também é coração perfeito. Uma boa consciência. Coração puro. Coração perfeito. Coração puro também pode ser verdade. Uma fé não fingida pode ser verdade. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor, uma boa consciência. Coração puro pode ser retidão também. Tudo pode ser. É algo, prestou atenção? Tudo interligado. Uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Por quê? Porque tudo é baseado na luz do Evangelho, da glória de Deus, da glória de Cristo. Uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Quando você menos espera, uma coisa está conectada a outra, uma coisa está conectada a outra. Isso é engrenagem da fé. Provérbio 2,7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. É isso que eu digo. Não adianta abrir o Salmo 91, 23 e deixar aberto na porta da sua casa, em cima da estante. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, se eu não caminho na sinceridade. Ele só vai ser escudo para os que andam, caminham em sinceridade, porque ele reserva a verdadeira sabedoria de Deus para os retos. Ezequias está aqui? O que é que vocês acham? Ele tinha um coração, andava em verdade, coração perfeito, e fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele cumpre. Coração perfeito é caminhar em sinceridade, fazer o que é reto, retidão. Ele vai ser escudo, porque a verdadeira sabedoria é verdade. Ezequias está aqui. Ele andava em verdade. Senhor, se servir de lembrar que andei diante de ti, em verdade. Lembra do texto? Como o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu vou apagar isso aqui para fazer as ligações. Trazer a vida de Ezequias
lá do 2 Reis 20, versículo 3, para esse Provérbio 2:7, para esse 2 Coríntios 4:4, para esse 1 Timóteo 1:5. Presta atenção. Vou mudar até a cor. Ele reserva a verdadeira sabedoria, verdade, para os retos, que caminham. Andei diante de ti. Andar diante de Deus é andar em sinceridade. Vou mudar a caneta para outra cor para fazer o outro. Timóteo, o fim do mandamento é a caridade do coração puro. Coração puro, coração perfeito, coração puro. Uma boa consciência, retidão. Boa consciência. Coração perfeito. De uma fé não fingida, verdade. Os quais Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que não respondesse à luz do Evangelho. Luz, verdade. Vamos mudar a caneta também. Luz, verdade. Luz do Evangelho da glória de Cristo. Só consegue quem anda em retidão. Quem anda diante de Deus em retidão. Vai resplandecer a luz do Evangelho para os retos, aos olhos de Deus. Porque a luz do Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. Verdade, coração e reto. Eu consigo vitória, cura e resposta. Irmãos, eu espero todo mundo que está nesse grupo me mandar um áudio. Não para me achar, para mostrar que entendeu. Eu não posso, eu tenho que tirar o Deus desse século, que é o inimigo, tirar essa cegueira aqui, ó. Essa cegueira para apagar tudo. Eu preciso tirar essa cegueira do entendimento das pessoas. E só dessa forma eu vou mostrar. Só dessa forma eu vou conseguir. Irmãos, não é fácil. O Evangelho não é fácil. Mas se a gente não se dedicar, a gente nunca vai aprender. Vamos para a próxima referência? Romanos 6,13 diz: nem tão pouco apresentei os vossos membros para o pecado. Qual é o meu membro? Meu braço, minha mão, minhas pernas. Eu não posso apresentar meus membros por instrumento de iniquidade, de coisas erradas. Eu preciso nascer de novo para poder fazer as coisas a Deus. Mas eu preciso apresentar-os a Deus como vivo dentre os mortos. O que é vivo dentre os mortos? Porque aquele que não nasceu de novo, ele é morto. Eu tenho que apresentar como vivo dentre os... Porque aquele que não nasceu de novo é morto. E os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eu tenho que usar minha voz para a justiça, minha língua para a justiça, meu braço para a justiça, tudo. Porque meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu não posso apresentar os meus membros ao pecado, nem usar como instrumento para ajudar outra pessoa a fazer o pecado. Se eu uso a minha voz para incentivar alguém a iniquidade, eu estou errado, extremamente errado, porque eu estou usando o meu membro por instrumento de iniquidade, a minha língua. Ao invés de eu apresentar a Deus e mostrar para aquela pessoa que o caminho está errado, eu estou usando os meus membros como instrumento da injustiça, então eu não nasci de novo.
eu não nasci de novo. Mas quando eu começar a apresentar meu membro como vivo dentre os mortos, fala para o seu amigo. Quando ele quiser fraudar alguma coisa, fazer alguma coisa errada, fala, não, está errado. Você perde a amizade. Porque às vezes ele está cego, como diz aqui. Cegou o entendimento dele. Se você que é luz tem que se apresentar como vivo dentre os mortos. Eu não posso fazer a mesma coisa. Se eu fizer a mesma coisa, eu estou morto igual ele. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender que eu sou membro, os meus membros fazem a Deus como instrumento de justiça. Se eu sou de Deus, eu sou justo. Se eu sou de Deus, eu sou reto. Se eu sou de Deus, eu ando em verdade. Lembra Ezequias? Verdade, coração perfeito e retidão, para conseguir vitória, cura e respostas da parte de Deus. Louvado seja Deus. 1 Pedro 1,22 diz: purificando a vossa alma na obediência a... Onde é que eu me limpo? O que é a verdade? A palavra fala assim: tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Purificando, o que é purificar? Você já parou para pensar? Eu vou até apagar para poder explicar esse texto melhor. O que é purificar? Quando você tem uma água suja, você coloca um filtro. O filtro faz o quê? Purifica. O que é purificar? Purificar é tirar a sujeira. A vossa alma. Purificando a vossa alma. Quem purifica a vossa alma? É Deus ou sou eu? Eu. Você é a sua. Eu preciso purificar minha alma na obediência à verdade. Aqui, ó. Eu obedecendo à verdade, eu purifico a minha alma. Para a caridade fraternal. Não fingida. O que é isso? Caridade fraternal? O amor puro, sincero. Amai-vos, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração. Ah, Senhor, se servir de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Está encontrando aqui Ezequias nesse Pedro? 1 Pedro 1,22. Tem Ezequias aqui dentro? Andar em verdade. Obediência à verdade. É andar em verdade. Coração perfeito. Coração puro. Retidão. Eu tenho retidão no coração puro, eu tenho retidão na verdade, na obediência à verdade eu tenho retidão. Essa é a palavra. Tudo interligado. Retidão na obediência, retidão na verdade, retidão no coração. No amar eu tenho verdade. Por isso que a palavra fala, não aqui, ó. Presta atenção, onde eu circulo, onde eu marco. Não fingida. Tem pessoas que moram com a outra e quer que a outra morra. Ah, meu vizinho que se dane, eu quero que ele morra. Você não nasceu de novo. Se você deseja o mal do próximo, você não nasceu de novo. Você precisa passar no purificador. Vamos de novo aqui, ó.
Você precisa passar no purificador. Você precisa purificar a sua alma, obedecendo a verdade. Tem que nascer de novo. Colossenses 3, do 8 ao 10 diz: mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mas agora despojai. O que é despojar? É largar de tudo. Largar de tudo é das coisas erradas que faz. Despojai-vos também agora de tudo, o quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem e da velha mulher, com quê? Com os seus feitos, e vos vestisse do novo. Por quê? Porque nasceu de novo. Nasceu de novo, que se renova para o conhecimento. O que conhecimento? Ele se renova para o conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento de Deus, da imagem daquele que o criou. Quem o criou? O Senhor. Onde eu acho esse conhecimento? Escrituras. Nas Escrituras Sagradas eu acho esse conhecimento. Porque eu vou ser agora segundo a imagem daquele que me criou. Quem me criou foi Deus. Nascer de novo é o Colossenses. Louvado seja Deus. Mudança, nascer de novo, nova criatura. Ouça essa palavra, ouça essas explicações e mude. Faça diferente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao único Deus fiel e verdadeiro e justo, o único pastor, que o Senhor guarde todos e os proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém.